Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O Evangelho de hoje nos apresenta uma passagem comovente. Jesus faz a seguinte pergunta: Quem os homens dizem que ele é? Não há nele nenhuma curiosidade vã. É apenas uma estratégia para fazer a pergunta definitiva, talvez a mais decisiva na história de nossas vidas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, o líder do grupo, dirá, inspirado pelo Espírito: O Cristo de Deus. Estamos diante de um dos evangelhos mais desafiadores e fascinantes de toda a Escritura. Gostaria de destacar 3 reflexões. Em primeiro lugar, chama muita atenção essa pergunta que detém o tempo e a história: Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos se conformam em falar o que têm ouvido. Alguns dizem que tu és João, o Batista que havia ressuscitado, outro que és Elias, que, como diz as Escrituras, foi arrebatado em um carro de fogo e havia regressado. Outros ainda que és um dos profetas. Porém, não é bem isso, e para Jesus, essas respostas são insuficientes. Por isso ele coloca a pergunta mais importante: E vós, quem dizeis que eu sou? Ou também: E tu, quem dizes que eu sou? Quem sou eu para ti? Essa pergunta nos deixa atônitos. É claro que podes responder: És um mestre que ensina as coisas interessantes, um sábio ou um instrutor que nos ensina a viver bem, um personagem histórico fascinante. Porém, tudo isso é insuficiente, pois não nos compromete. Hoje podes dizer com o coração: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que significa: Tu és meu Senhor, Tu és minha esperança, Tu és minha vida, Tu és em quem ponho minha confiança. Diga com todo o teu ser, pois uma resposta assim muda a tua vida e abre um horizonte de graças. Uma resposta assim te lança a uma vida plena, à vida eterna. Portanto, faça-te e atreva-te a responder à pergunta mais importante de tua vida: Quem é Jesus para mim? Em segundo lugar, quero fixar-me em Pedro. Se chamava Simão, filho de Jonas, e Jesus muda para Pedro, pois sobre essa pedra edifica a sua igreja, isto é, a comunidade dos seguidores de Jesus, o povo de Deus, chamado a tornar real no mundo o amor de Deus. Em Pedro nos encontramos todos. Também tu te pareces com Pedro, sincero e entregue, porém também teimoso e duro para entender, que negas Jesus, mas depois lhe confessa seu amor incondicional. Não é isso que acontece com cada um de nós? Então, não tenhas medo de tuas debilidades. Apesar delas, vemos Pedro, inspirado pelo Espírito, descobrir e confessar a verdade sobre Jesus. Tu és o Messias. Como Pedro, és pecador, porém, como ele, Jesus quer contar contigo. Não deixes de confessar que ele é teu Senhor. Atreve-te em meio às tuas fragilidades e pecados, a deixar-te inspirar pelo Espírito para ser testemunho da verdade e do amor? Em terceiro lugar, gostaria de chamar a atenção para o sucessor de Pedro, o Papa. Como somos afortunados por termos recebido o dom da fé católica, que através da sucessão apostólica nos coloca na mesma fé de Pedro.
crer com a Igreja, presidido pelo sucessor de Pedro, permite-nos viver na verdade da fé. É a Igreja Santa formada por pecadores que, após 2000 anos de um caminho por vezes tortuoso, manteve intacta a sua fé em Cristo Jesus. Hoje, unidos ao Papa Leão XIV, professamos a mesma fé dos apóstolos. Hoje, com eles, dizemos também: Tu, Jesus, és o Messias de Deus, o Filho do Deus vivo. Como pertences à Igreja? És daqueles que se concentra apenas nos pecados da Igreja, daqueles que apenas notam as deficiências das suas estruturas e instituições? Hoje, dê graças a Deus pela Igreja, pelo Papa Leão, sucessor de Pedro, e testemunhas entre os teus o quão afortunado tu és por ser Igreja e por ter recebido o dom da fé. Que tu, hoje e todos os dias, confesses Jesus como teu Senhor, como centro de tua vida e, com um forte compromisso com a comunidade cristã, sejas testemunha de uma igreja que acolhe pecadores e lhes mostre o caminho da salvação, isto é, lhes mostre Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.